Olá pessoal, tudo beleza? Sou o professor Luciano de Biologia, terceira série do ensino médio, e hoje vamos falar sobre divisão celular dos dois tipos, a meiose e da mitose. As duas são importantes, por quê? O que tem a relação disso com a genética? É que elas explicam muita coisa, elas explicam, por exemplo, como que aquele material genético presente numa célula pode passar a ocupar a outra célula e como também ela pode ser transmitida aos filhos, né? Através da formação dos gametas. Então tudo isso é importante que a gente vai ver nessa aula. Então como objetivo, nós vamos retomar alguns conceitos, né, relacionados aos processos de divisão celular e o que ocorre com os cromossomos, tá? Isso é importante em cada etapa da mitose e da meiose. Os cromossomos são aqueles filamentos feitos de DNA enroladinho nas estonas, compactos, né, que vão formando ali esses filamentos e com a informação genética. Então, no momento da divisão celular, em que aquele DNA sofre todo esse processo de enrolamento ali, vamos dizer, ele vai acabar sendo transferido ali para a célula filha. A divisão celular é um processo na qual uma célula dá origem a outras duas células, no caso da mitose, né? Mas será que essas divisões são iguais? E as perguntas abaixo serão respondidas nessa aula. Como crescemos? Como nossa pele se regenera? Como os gametas são produzidos? Então, com base nisso, a gente vai entendendo os tipos de divisão celular, como ocorre em cada uma, para que serve e tudo mais. Então, aqui temos essa animação, essas bactérias se multiplicando aqui rapidamente, né, fazendo esse tipo de divisão binária, em que uma forma duas, as duas vão formando quatro e assim vai. E essa divisão, né, acontecendo aqui, já separando, né, o núcleo celular lá para as duas células. O processo de divisão celular apresenta diversas funções que são importantes no organismo, como originar um novo indivíduo. E como se origina um novo indivíduo? Através dos gametas, da fecundação ali, através da reprodução sexuada. Renovar células, tá? Renovar essas células, que existe uma constante renovação de células no nosso organismo, e essas células não podem ser diferentes do lote anterior. Elas têm que ser cópias delas mesmas, com as mesmas informações genéticas, com as mesmas características e tudo mais. E ali o indivíduo já formado, já numa idade específica em que ele está produzindo gametas. Então tudo isso tem relação com a chamada divisão celular. E existem basicamente dois tipos de divisão celular que a gente conhece, tá? A mitose e a meiose, cada uma com função específica. Então nós temos na mitose, né, a célula-mãe diploide 2N, origina duas células filhas, que está aqui no final, né, que também são diploides. Ou seja, o número diploide é aquele número total de cromossomos daquela espécie. Tá? No caso ser humano, 46 cromossomos. Então, por mitose, uma célula com 46 cromossomos vai formar duas novas células também com 46. Tá? É uma divisão equacional. Tá? Na meiose, por outro lado, que é aquela ali, a célula-mãe, que é diploide, 2N, forma 4 células filhas haploides, ou seja, com a metade do número de cromossomos. Valendo ali para o ser humano, 46, aquela célula inicial diploide, formando 4 novas células com 23 cromossomos cada uma. Tá? Esse caso, renovação celular, crescimento. Esse caso, formação de gametas. Tá? Mitose, células filhas iguais às células mães. Então, elas são clones. Aqui temos uma célula inicial, início do processo, avanço do processo e formação de duas novas células com a mesma quantidade de cromossomos aqui presentes no núcleo da célula anterior, da célula-mãe, tá? Serve para crescimento, regeneração, para reprodução assexuada em casos de micro-organismos, tá? Também ele faz esse tipo de mitose, né? Gerando duas células novas com a mesma quantidade, tá? E aqui para vocês nesse slide eu trago uma animação, né, mostrando ali basicamente o processo, tá? A organização de toda essa estrutura, o fuso acromático e tudo que está envolvido nesse processo, né? Nós temos ali a formação, a degeneração do núcleo e tudo mais, a gente já vai ver na sequência ali. Ela é um tipo de divisão equacional, ou seja, mantém o número de cromossomos, né, da célula inicial ali. Então vamos à primeira atividade. Tá? Nessa atividade aí a gente vai dando esses aprofundamentos aí bastante interessantes. Um aluno do ensino médio perguntou ao seu professor de biologia sobre a divisão celular. Só que daí ele questionou o seguinte:
o porquê que o mecanismo que forma os gametas é diferente daquele que realiza a renovação das células epiteliais, por exemplo, né? Como você explicaria essa diferença? Bom, na cabecinha do aluno é o seguinte, divisão celular tem que ser igual, tanto para formar gametas quanto para renovar as células, tá? Como que você explicaria essa diferença para ele? Tempinho para você e a gente já volta.
Então o desafio é o seguinte, como é que você explicaria para essa criança, para esse adolescente, né, a diferença entre essas duas divisões ali celulares? Explicaria que o tipo de divisão celular que forma os gametas é a meiose e ela tem como característica a redução do número de cromossomos, e precisa reduzir. Por quê? Você pensa lá, o indivíduo tem 46 cromossomos, forma células com 23. A mulher lá, no caso, ela tem 46 também, forma óvulos, ovócitos com 23 também. Por quê? Quando juntar metade desse com metade desse, forma um inteiro novamente. Então vamos entender assim, 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, restitui o número 46 relacionado à nossa espécie, tá? Já na renovação celular acontece por meio da mitose, e mantém o número de cromossomos, e tem que manter, as células não podem, tipo, umas terem 46, outras 48, né, porque senão já caracterizaria, assim, até uma síndrome, né, nesse caso. Vamos falar do ciclo celular, porque a célula não passa o tempo todo em reprodução. Então, dentro de um ciclo de vida da célula, que a gente vai chamar de ciclo celular, a gente vai ter fases, né, então, o ciclo celular basicamente é isso. Conjunto de fases que uma célula passa com o intuito de duplicar-se, dando origem a duas células novas, tá? Falando então em termos de mitose, tá? Em células eucarióticas, ou seja, aquelas células que possuem a carioteca, um núcleo organizado com material genético lá dentro, organizadinho dentro do núcleo, né? O ciclo celular é dividido em três fases principais. São elas, uma fase que a gente vai chamar de intérfase, tá? Que seria representado aqui nessa parte de cima ali desse nosso gráfico, né? A chamada fase mitótica da mitose em si, e por fim a chamada citocinese, ok? Dividida entre essas três grandes fases com subfases durante esse processo aqui. Então a mitose, a gente tem várias fases dessa mitose. A primeira delas é o que a gente chama de prófase. Na prófase o que acontece? A membrana nuclear se desfaz. Forma-se o chamado fuso mitótico e os cromossomos se condensam nessa primeira fase aqui. Temos uma segunda fase da mitose daí, na sequência, que é a metáfase. É o máximo grau de espiralização dos cromossomos. Eles ficam na placa equatorial ou metafásica, aqui vamos supor na parte central, na parte equatorial da célula, ok? Temos a terceira fase, que nós vamos chamar de anáfase, tá? O fuso mitótico já diminui e as cromátides irmãs que formam o cromossomo, então o cromossomo vai ser formado por duas cromátides irmãs, numa determinada fase, tá? Presos pelo centrômero, e eles são afastados, cada um para um polo da célula. Elas são separadas, né, indo cada uma para um polo da célula. Beleza, daí nós temos a fase 4, que a gente vai chamar de telófase. Descondensação dos cromossomos, porque já houve o processo, né, praticamente de separação das cromátides, então daí volta ao estado original, então esses cromossomos se descondensam, a membrana nuclear se refaz, porque ela precisa abrigar agora um novo material, e acontece a chamada citocinese, que é a separação dos dois citoplasmas, que eles estavam compartilhando o mesmo citoplasma, e agora feita a divisão, ele já pode se separar. Então vamos uma segunda atividade aqui, bem interessante também, tá, gente? Bastante interessante, só que agora você precisa prestar atenção nas imagens aqui, tá? É um pouquinho difícil, talvez você precise do teu livro didático ou alguma imagem que você consiga com a internet. Pode também pedir ajuda aí para o teu professor, mas na sequência, tá? As fotografias abaixo foram obtidas no microscópio de luz, né, um microscópio óptico, tá? Tem na escola muitas vezes, e são de tecidos da extremidade da raiz da cebola, onde ocorrem muitas divisões mitóticas, muita mitose nessa parte da cebola ali. Observe as imagens em seguida e responda a seguir. Então a gente está vendo aqui os cromossomos, para evidenciar esses cromossomos nós utilizamos uns pigmentos corantes, tá? Isso é usado em laboratório de escola mesmo a gente consegue fazer essa observação, tá? Analisando essas fases aqui, com o que a gente viu, com a imagem, talvez num livro didático, aí você faz o seguinte: identifique as fases do processo em que as células estão indicadas. Intérfase, prófase, metáfase, anáfase ou telófase. E em que fase ocorre a separação das cromátides irmãs. Essas são as perguntinhas. Dá um tempinho para vocês fazerem, capricha aí que a gente já volta.
Ok, então. Na figura A, temos um telófase e 2 anáfase. Na figura B, temos 3 prófase. Na fotomicrografia C, 4 ametáfase. É difícil de a gente analisar, ainda mais num primeiro momento, embora vocês já tenham tido esse conteúdo na primeira série do ensino médio, tá? E 2, a fase que ocorre a separação das cromátides irmãs é a anáfase, né? Aquela que ela separa, quebra lá o cromossomo em 2 partes e as cromátides irmãs se separam para cada polo da célula. Meiose, gente. A meiose é um processo de divisão que só ocorre em células diploides, células 2N, tá? E como resultado surgem daí 4 células haploides, com a metade do número de cromossomos. Também ela passa por seus processos, sobre suas etapas também, tá? Com separação dos cromossomos, com né? Tudo o que acontece na mitose também ocorre na meiose, com algumas diferenças ali, mas ela tem as suas etapas. Falando ali em tipos de gametas formados, vamos pensar ali nos gametas humanos, óvulos e espermatozoides. As células possuem metade do número de cromossomos da célula inicial. Portanto, na meiose existe a redução do número de cromossomos. Então, a célula 2N formando, no final, 4 células N, 4 espermatozoides. E aqui, no caso do óvulo, ele vai formar um óvulo, vai formar os glóbulos polares vão morrer ali, vamos dizer, né, se desintegrar, e formando ali apenas um óvulo, né, com a metade da quantidade de cromossomos ali. O processo que forma o espermatozoide é a espermatogênese e o processo que forma o ovócito seria a ovogênese, embora muitos pesquisadores, autores e professores também utilizam o termo ovulogênese, tá? Então aqui são os espermatozoides e ali são os ovócitos. O espermatozoide tem um detalhe, ele vai ganhar na fase final um flagelo, seria uma cauda, vamos dizer assim, que vai permitir a locomoção dele, tá? No caso da reprodução, para ele conseguir migrar até a tuba uterina lá para fecundar o ovócito, ok? Qual a função dos microtúbulos e do fuso e onde que eles se ligam, né? Então eles participam também da divisão celular. Eles são responsáveis por mover os cromossomos durante a divisão celular. E onde que eles se apoiam? Numa parte chamada centrômero, no próprio cromossomo. Então, eles vão participando de tudo isso, vão puxando, quando eles fazem aquela separação das cromátides, por exemplo, tudo isso seria auxiliado por toda essa estrutura aqui celular. O que seriam as chamadas cromátides irmãs, gente? As cromátides irmãs são 2 cópias de um cromossomo que são mantidas juntos pelos centrômeros. Então, tem lá cromossomo, uma cópia dele, tá? Forma o centrômero aqui que vai segurar essas 2 cromátides, né? Que elas vão ser separadas depois, onde cada cromátide se constitui de uma única molécula de DNA, tá? Então é formada toda enrolada também, né? Formando ali a cromátide. E aí as 2 são irmãs, são iguais, são cópias uma da outra, que ao final dos processos de divisão celular elas vão se separar, tá? Levando a informação para cada uma das células novas ali. Aqui eu trago sugestões e vídeos para vocês, tá? Que depois, com o tempo, vocês veem certinho lá. E esses vídeos trazem ali os processos. É interessante a gente ver essas simulações, tá? Para que a gente consiga compreender melhor, tá? Esse processo, na teoria é fácil. Vocês veem como é difícil a gente identificar ali as fases, prófase, anáfase, metáfase, né? Embora com o tempo você vai acabar ficando bem craque nisso aí, tá? Sugestão de uma atividade para você desenvolver na tua casa mesmo, tá? Ou na escola, tá? Conversa com teus colegas, com o teu professor, bem bacana, tá? O que você vai usar? Canudinhos que sejam maleáveis, tá? Canetinhas, papel, fita adesiva, e aí a gente vai tentar montar modelos a partir dali, tá? Então nesses modelos vamos usar os canudos como representação simplificada das moléculas de DNA, ok? Que compõem os cromossomos. Em dupla, você vai modelar as fases da mitose e da meiose. Em seguida, compare as 2 fases e exponha seus trabalhos para os colegas. Gente, você pode fazer isso aí também com massinha, tá? Você pode pegar a massinha de modelar, você pode fazer lá os cromossomos, fazer as divisões. É bem bacana mesmo, esses modelos didáticos ajudam muito. Pode parecer um trabalho infantil para a gente desenvolver na 3ª série de ensino médio, mas pense na memorização disso pro resto da tua vida. Você não esquece mais, tá? É bacana. Algumas escolas fazem feira de ciências e muitos fazem isso.
Galera, o que vimos nessa aula então, recapitulando, estudamos os conceitos relacionados aos processos de divisão celular, diferenciando o que é mitose e o que é meiose, e compreendemos detalhadamente essas fases da mitose principalmente. Ok? Galera, algumas dúvidas podem ficar, lembrando, né, sempre a gente recomenda que você converse com o teu professor, que você veja e reveja essas aulas, videoaulas, quantas vezes for necessário. Você tem no teu material do livro didático explicações sobre isso, e é importante que se aprofunde bastante disso. E não esqueça de sempre puxar teus colegas ali, tá? Um às vezes ensinando o outro acaba dando um resultado melhor. Beleza, galera? Até uma próxima e muito obrigado. Valeu!